Tânia. Bom dia, Tânia. Deus abençoe. Dona Edna. Bom dia, Dona Edna. Renato. Renato, bom dia. Renato compartilhou. Juliana Siqueira. Bom dia, Juliana Siqueira. Juliana, bom dia, graça e paz. Sim? Juliana. Bom dia, graça e paz, Juliana. Dona Ilma, bom dia, igreja. Um domingo abençoado para todos. Bom dia, Dona Ilma, seu Getúlio. Caroline. Caroline. Mãe. Querido.
e de Guartruí. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. E de Guatruí. Deus te abençoe. Delberto, Bom dia, Delberto. Jaque, Bom dia, Jaque. Rose, Bim, bom dia na paz do Senhor Jesus, excelente domingo a todos. Bom dia, Rose. Excelente domingo para a senhora e a sua família. Andréia Renault, Andréia Renault, bom dia, Andréia. Samuel e Eterson, Samuel e o Eterson. Leonardo França, bom dia, 6 graus aqui no sul, mais firme no estudo da palavra, a graça e a paz, irmãos. Bom dia, Leonardo França. Deus te abençoe. 6 graus tá frio. O frio chegou no sul. Esse ano vai fazer frio.
Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical com o estudo da Palavra de Deus nesta manhã. Manhã cheia de frio, mas nós estamos aqui. E também temos escola dominical frequencial. Então, vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, porque podemos estudar a Tua Palavra e extrair dela, ó Deus, pelo Espírito Santo, a nossa exortação, o nosso meio de vida, a forma como nós devemos viver diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa, abençoada por Ti. Esteja com cada um, ó Deus, nos orientando e nos abençoando. É o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no Evangelho de João, lá no capítulo 8, do versículo 21 até o 24. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 21 ao 24, que nos diz assim a palavra de Deus. De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis vir? E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou, por isso vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O homem sem Cristo, o homem que não crê no Senhor Jesus, o homem que não aceita Jesus Cristo em sua vida, o homem que não admite que Jesus governe a sua vida, o homem que não aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, esse homem vai ter um final terrível. Jesus está deixando bem claro nesse texto que uma coisa não vai acontecer. Que se não crerdes que eu sou, vocês não vão poder ir para onde eu vou. E essa é uma realidade, meus irmãos, porque nós estamos descobrindo cada vez mais pessoas dizendo por aí que ele acredita em Deus. Mas Jesus Cristo não é para tanto assim. Jesus Cristo foi um profeta, Jesus Cristo foi um homem especial, Jesus Cristo foi aquilo, enfim, foi um grande filósofo. Eu tenho livros aqui que falam sobre isso, né? E que basta crer em Deus, que Deus existe. Eu já conversei com muitas pessoas dizendo, eu creio que Deus existe. Mas Jesus Cristo vai alertar as pessoas que assim pensam, da seguinte forma, baseado lá em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Né? Aí ele diz assim, mas também crede também em mim. Credes em Deus. Crede também em mim. Se você acha que crer em Deus é o suficiente, tá? Então você, na realidade, você não consegue crer em Deus, porque o apóstolo João, lá na primeira carta dele, no capítulo 5, ele vai dizer que aquele que não crê que Jesus, que Deus enviou seu Filho, esse chama Deus de mentiroso. E essa é uma relação muito perigosa de dizer que eu creio em Deus. Tiago vai além. Tiago diz que se você crê em Deus, faz muito bem, porque até os demônios creem. Mas isso não quer dizer que isso vai resolver o problema deles. Crer em Deus na Bíblia não é crer só na existência de Deus. É crer em Deus que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Essa é a fé realmente que salva, não a fé da existência dele. Porque a existência de Deus tornou-se conhecida por todos os homens em Cristo. O homem não tinha noção de quem era Deus sem Jesus. Tanto é que se você pegar o Velho Testamento todinho, ela fala de Deus, fala do Senhor Deus, e o povo judeu não conseguiu entender essa mensagem corretamente, que quando Jesus nasce,
Eles não aceitam Jesus Cristo como Deus, como tem muita seita por aí hoje que não aceita. Por quê? Porque não entenderam ainda. Não é? E Jesus Cristo deixa muito claro isso aqui no texto. Por quê? Porque é uma coisa muito simples. Ele diz assim, olha, eu vou retirar-me, vós me procurareis, mas vocês não vão me achar, porque vocês não creem em mim. Se você não crê que eu sou, então você está realmente numa caminhada muito ruim, perigosa. E infelizmente, meus irmãos, nós temos visto pessoas partirem deste mundo. Nós temos visto, inclusive, nesse período de pandemia, quando as pessoas estão morrendo sem Jesus, não creem em Jesus de forma alguma, e estão, meus irmãos, realmente se deparando com situações difíceis após a morte. Porque quando Jesus diz que eu vou me retirar e vós me procurareis e perecereis no vosso pecado, ele está dizendo que existe vida após morte. Ele está dizendo que existe vida além daqui. Porque eu vou preparar um lugar. Ele diz isso lá em 14, não se turbe o vosso coração. Né? Por quê? Porque existe um lugar, existe o céu. Só que a chegada até lá, ela é conduzida pelo Filho de Deus. Quando o Senhor Deus quis se revelar ao homem, ele deu o seu Filho amado, ele tomou a forma humana. Se você quer ver Deus, como Filipe pediu para ver, Jesus deixou bem claro para Filipe. O que ele disse? Filipe, tanto tempo estou com vocês e você me diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aquilo que Moisés quis ver lá em Êxodo, que quis ver a presença de Deus, que fala lá em Deuteronômio também, o Senhor Deus não se revela a Moisés fisicamente, porque Moisés não podia ver Deus, como ninguém podia. E ninguém pode ver o Senhor Deus. Mas quando chegou em Cristo, Jesus Cristo diz, quem vê a mim, vê o Pai, vê Deus. Porque a forma que Deus quis usar para se revelar, para ter uma forma, para ter algo visível, alguém que pudéssemos dar a mão, alguém que pudéssemos tocar nele, essa forma é Jesus. E o apóstolo Paulo entende isso muito bem quando vai explicar isso lá em Colossenses, capítulo 1. E ele diz o quê? Que em Cristo reside toda a plenitude de Deus. Ele é Deus. E infelizmente as pessoas estão querendo fazer uma separação que é impossível. E o homem que está morrendo hoje, sem aceitar essa unidade do divino com o humano, aí você tem problema. E grave. Tá? Porque tem muita coisa, meus irmãos, que está se ensinando, está se pregando, e que as pessoas, infelizmente, não estão muito aí preocupadas. Hoje à noite eu vou pregar na igreja sobre a indiferença. E é algo marcante hoje, a indiferença. As pessoas não estão mais tão interessadas assim nas coisas de Deus. Né? E isso está fazendo com que o homem vá partir daqui de uma maneira bastante ruim, porque vai para o inferno, tá? Por isso Jesus disse, porque para onde eu vou, vocês não podem ir, mas vocês vão para o lugar aonde vão aqueles que não creem que eu sou, porque perecereis nos vossos pecados. Ele diz aqui, ó, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Meus irmãos, só que isso é uma realidade que as pessoas não querem crer, não creem. Eu estou falando de pessoas que estão envolvidas em igreja, trabalho e tudo mais. A impressão que nós estamos tendo hoje é que a realidade do Evangelho, a realidade da palavra de Deus, aquilo que é real, verdadeiro, tá? Só vai ser descoberto após morte, o que não deve de ser. Porque Jesus está aqui ensinando categoricamente que não é por aí o caminho. E nós vamos ver aqui pelo menos 3 pontos nesse texto. O primeiro deles é que o homem sem Cristo, ele enfrentará o fim da sua vida sozinho. Exatamente. O homem sem Cristo, aquela pessoa que você está evangelizando, aquela pessoa que você orienta sobre a Bíblia, fala de Jesus Cristo, e se ela rejeita Jesus Cristo, o fim, tá, da sua vida será sozinho. Isso mesmo. Tá? E será sozinho com todos os seus pecados, né, não resolvidos. Às vezes a pessoa pensa que é uma coisa muito simples, mas não tente partir daqui sem Jesus, porque você vai levar todos os teus pecados que não foram solucionados. A dívida não foi paga, como nós vamos entender isso lá na palavra de Deus também em Colossenses, quando Paulo vai dizer lá
tá? Que é o escrito de dívida foi pregado na cruz para aquele que crê. Agora, aquele que não crê, que não está nem aí, estão levando a coisa na brincadeira, estão achando que céu e inferno é uma utopia, é algo, como eu já estou vendo até pastores dizendo que inferno não existe, que é só para fazer uma ameaça para a pessoa crer em Jesus. Meus irmãos, isso chama-se apostasia. Então a Bíblia está mentindo. E o que não é real, a palavra de Deus não faz isso. Mas o que nós estamos vendo? Aquele que partir daqui sem Jesus, ele vai partir sozinho. Sozinho. O ser humano não tem noção do que significa estar sozinho diante de Deus. Sozinho com seus pecados. A hora que ele partir, a hora que ele for embora, não pode contar com ninguém para poder ajudá-lo. Tem muita gente achando que o pai era crente, a mãe era crente, não sei quem faz parte da igreja, e não sei quem, que quando ele morrer, que ele vai ter alguma vantagem. Ele não vai. A Bíblia é clara sobre esse aspecto, tá? Porque cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor Deus. E Jesus deixando muito claro, e vós perecereis no vosso pecado, tá? Por quê? Porque o pecado tem que ser solucionado em Cristo Jesus, foi para isso que ele veio. Então ele tem que ser reconhecido como o único e eterno Salvador. Se você que está me ouvindo não reconhece Jesus dessa forma, ou não está vivendo dessa forma diante de Cristo, aí a coisa vai ficar bastante complicada, né? Que não pode contar com ninguém para poder te ajudar na hora do fim. Quando você estiver lá no leito do hospital, ou morrer de acidente, de qualquer forma, que você for começar a chegar, e quando a morte enfim chegar, essas pessoas estarão desesperadas, meus irmãos. Porque Jesus disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu fico imaginando uma pessoa, na hora da partida, na hora que vai partir daqui, e começar a deslumbrar o local para onde ele está indo, tá? E não é a presença de Cristo, não é para a presença de Deus, eu fico imaginando o quanto que isso é pavoroso, o quanto que isso é terrível, o quanto que isso deve meter de medo nas pessoas, tá? Meus irmãos, a coisa é muito séria, as pessoas estão brincando com coisa seríssima, tá? De pessoas desesperadas. Se você for fazer um levantamento aí em hospitais, da forma como as pessoas têm morrido, tá? Você vai encontrar uma diferença muito grande entre a morte de um crente e a morte de uma pessoa que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Tem pessoas partindo daqui, meus irmãos, desesperadas, gritando por socorro. Que tem gente agarrando, que tem um bicho puxando, que está caindo na escuridão, está indo embora, e grita e desespera. Meus irmãos, isso é a realidade. Se você acha que isso é uma brincadeira, vai lá para o hospital, não aceitei, e vê uma pessoa partindo, sem Cristo, para você ver. Há desespero, sim, é porque a realidade está chegando. E as pessoas estão achando que podem partir daqui sem Jesus. Sem Jesus, você vai partir daqui com medo, desesperado. Isso mesmo. Sem crer, não é possível acompanhar Jesus Cristo. Não é. Se você viver um padrão de vida aqui, que você não sentia medo, que está tudo tranquilo, achando que a morte nunca vai morrer. O ser humano tem essa tendência, mas isso tem uma explicação. Sabe por quê que nós levantamos de manhã e não pensamos que vamos morrer naquele dia e nem pensamos na morte? É porque nós fomos criados para ser eterno. Agora, o pecado entrou e limitou isso aí. Nós vamos ser eternos de todo jeito. Mas uns vão chamar, a Bíblia chama de morte eterna e vida eterna. Não é? Então, o que a palavra de Cristo está nos dizendo hoje é muito sério. Eu fico muito preocupado, eu tenho andado muito preocupado, muito triste de ver pessoas que já ouviram falar do Evangelho, que andaram na igreja, estão ainda andando na igreja, indo e vindo, e a impressão que nós temos é que eles não conhecem Jesus, eles não têm Jesus no coração. Não tem, meus irmãos. E aí a questão fica difícil de você observar. Você vê que são pessoas que estão perecendo longe da palavra, o padrão de vida não condiz com o que a palavra exige. E aí nós ficamos olhando para essa situação e vemos quanto que as pessoas ignoram isso. Jesus, se vocês não crerem, vocês vão perecer. É interessante, meus irmãos, que Jesus veio do céu, Deus veio do céu, tomou a forma humana, trouxe a realidade, falou a verdade, viveu a verdade, né? Firmou, registrou a verdade. Essa é a verdade. Meus irmãos, é aí que nós vamos ver a gravidade do pecado.
tá? É extremamente grave o pecado. Tá? Que a coisa mais importante que pode existir na vida hoje e desde sempre é Jesus Cristo no coração. É tentar viver, se esforçar com visão na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se assim não for, com certeza esse padrão vai perecer. Esse padrão que você está vivendo, ou qualquer um está vivendo aí, tá? Não vai conduzir com essa realidade. Eles estavam tanto em pecado que chegaram a dizer para Jesus Cristo que Jesus Cristo estava indo se suicidar. Eles estavam pensando que Jesus Cristo era igual a eles. Que quando vem o desespero, que quando a morte bate a porta, né, que entra na depressão e pensa em suicídio, eles pensaram que Jesus era assim. Eles estão avaliando Jesus Cristo como um pecador miserável igual a eles. Mas só que Jesus está deixando bem claro que Ele é a solução disso. Ele é a solução para o depressivo, Ele é a solução para aquele que está desesperado. Ele está trazendo solução, mas o que nós temos visto? Não conseguem, não veem, não creem, não querem crer. E a palavra de Deus é muito séria quando trata disso. Existe a coisa mais séria do mundo, meus irmãos. E infelizmente essa realidade, ela é muito confrontada na hora, no momento da partida. Isso para alguém que tem ainda a chance de partir, doente ou tem um tempo ainda para morrer. Porque tem aqueles que morrem instantaneamente. Você não vai ter tempo nenhum, não vai ter tempo para nada. E a pergunta que eu faço é, como estão estas pessoas hoje? Para onde está aquele amigo que você conheceu, que tanto falou de Jesus? Eu tenho um monte deles que conheci, amigos meus lá no Rio de Janeiro, que eu falei do Evangelho, foram alunos da escola dominical, se afastaram do Evangelho. Assim que eu cheguei aqui no Sul, depois de 2 ou 3 anos já aqui no Sul de volta, eu recebo a notícia de que um amigo meu de muitos anos, tá, morreu lá, mataram ele, penduraram uma cerca de arame farpado lá, tá? E eu fiquei pensando comigo quantas vezes ele foi na escola dominical, mas a palavra não entrou no coração. Ele tinha o coração duro, empedernido, coisa difícil, meus irmãos. Tá? E aí a pergunta que surge é, para onde eu acho que ele foi? Eu não posso dizer para os irmãos definitivamente que isso pertence a Deus. Mas por aquilo que nós vemos nas vidas das pessoas, da mesma forma que você vê uma pessoa que é crente, que é fiel ao Senhor, que está firme no Senhor, não é tão difícil de ver pessoas que não são, não é? Além de partir daqui sozinho, ele vai partir daqui de uma forma terrível, porque o fruto de sua vida, tá, vai condenar ele. Exatamente a forma como ele viveu aqui é o que vai condenar ele. Meu irmão, se você não tem Jesus no coração, o padrão de vida que você continua levando é exatamente a forma que vai se sentenciar à morte. Por isso, meu irmão, no dia do juízo final, não vão comparecer diante de Deus pessoas, tá, para serem levantamento de histórico, julgado. Não, a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. E quem crê já está salvo, absolvido. Então, diante do trono no dia do juízo, vai chegar pessoas para receber a sentença. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, e para os salvos, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Tá? Não vai aquela coisa achando que vai ter defesa, que alguém vai se levantar para te defender. Não tem mais isso. Isso é hoje, hoje. Se você pegar 1 João, ele vai dizer, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecados, temos advogado junto ao Pai. Preste atenção numa coisa, meu irmão. O advogado junto ao Pai é enquanto você está andando aqui. No dia do juízo, você sabe que esse advogado vai ser promovido, sabe a quê? Não é mesmo uma promoção do ponto de vista como o nosso. Mas esse advogado vai a juiz, é ele que será o juiz. Chegar diante dele e falar, mas senhor lembra, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não vos conheço. Não sei nem de onde vem. Não sei nem conversar. Não tem argumento. Por quê? Porque as suas obras, quer ver? Ele é zombador. Já notou como o mundo está zombando de Jesus? O homem sem Jesus, ele torna-se um zombador. Tá? Ele passa a amar as coisas que há no mundo. As coisas deste mundo e as coisas que há neste mundo. Ele gosta daqui. Ele zomba de Deus. Meus irmãos, eu nunca vi um período tão crítico de zombaria. Tá? E nós estamos vendo as coisas começando a aumentar simultaneamente.
Se você pensa que grande tribulação vai ser como? A grande tribulação, já falei e vou repetir. Eu vou começar a preparar estudo escatológico. Preste bem atenção numa coisa, meu irmão. As coisas, tá, da grande tribulação será simultânea. Todas as nações do mundo estarão passando por aflições gravíssimas. Ninguém vai poder ajudar ninguém. Hoje deu pandemia, aí vem não sei quem que faz lá um remédio para coronavírus, e vem outra empresa aí faz não sei o quê, e vem aquilo. Na grande tribulação acabou. É sofrimento e muita morte. A pergunta que eu estou fazendo é, será que você quer enfrentar isso sem Jesus? Meu irmão, sem Jesus só dá morte. Sem Jesus a pessoa se torna um zombador. Estão aí zombando, né? Crucificando mulheres na cruz. Esse dia eu estava vendo uma cena ali de crucificar uma mulher lá do carnaval, se arrastando, fantasiado no lado de Jesus Cristo, né? Da imagem que eles imaginam que é, né? De Jesus Cristo, e o outro fantasiado de Satanás, batendo nele, arrastando ele. Meu irmão, está achando que isso vai ficar barato? Não vai. Já não está ficando mais barato. A coisa está ficando agressiva. Sodoma e Gomorra foi indo, quando o pecado chegou ao trono de Deus, acabou. Ele destruiu mesmo, ele acaba com tudo. E o que nós estamos vendo hoje? O homem sem Cristo, ele é exatamente um zombador, porque ele gosta desse mundo, quer viver aqui. O que tem dentro do homem, meus irmãos, sem Cristo, vai permanecer nele até o dia da partida dele. O que um homem comum sem Jesus tem no coração, tá? É algo que estará colocando ele diante do juízo. E é uma coisa muito triste nós descobrirmos isso. Porque Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, 19, ele vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição. Será que nós estamos vendo isso hoje? Em aumento gradativo, uma coisa impressionante. A prostituição, a impureza, a lascívia. A lascívia está ligada àquelas coisas que as pessoas fazem para seduzir o outro, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses vai falar contra o pecado da sensualidade, né? E vai recomendar que nós temos que nos tomar muito cuidado, porque vem da prostituição, está tudo ligado a sexo, viu? A lascívia, aquela maneira, é a mulher que usa saia curta, é o homem querendo botar a camisa, vai fora, dar todo cheio de conversa. Meus irmãos, a lascívia é extremamente perigosa, a idolatria, né? As pessoas estão idolatrando dinheiro, tá? Estão procurando feitiçaria, viu? A idolatria, meus irmãos, e a feitiçaria, está tudo sendo envolvido na mesma panela, tá? E está sendo dado aí para o mundo está se atraindo por isso, tá? Eu nunca vi tanta busca por mortos, por gente que já partiu. Eles estão achando que estão conversando com mortos. Não estão! A Bíblia diz que não é assim. Uma vez veio uma pessoa me procurar dizendo, o meu marido morreu e alguém disse que ele está querendo conversar comigo. Eu olhei para a pessoa e falei assim, mas quem foi que te disse isso? Presta bem atenção, ninguém conversa com os que partiram, porque a Bíblia deixa bem claro que cabe ao homem morrer uma só vez e acabou. O que você pode cair na armadilha do diabo e conversar com demônios. Mas o homem sem Cristo é assim. Ele sem Jesus, ele lida com isso. Se uma pessoa não quer ter Jesus no coração, então ela tem uma ansiedade, ela tem um vazio, e ela procura de todas as formas satisfazer esse vazio. Aí, resultado, o que vai brotar, o que vai exteriorizar, é aquilo que está na carne. E o que está na carne é exatamente isso, né? A idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. Né, meus irmãos? É briga, é crime, é situação. Sem Cristo, o mundo vira um caos. Isso! Sem Jesus, o mundo vira um caos. Tá? Inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, Paulo escrevendo aos Gálatas, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Meus irmãos, o homem sem Deus, ele vai viver o inferno aqui na terra. Tá? Ele vive de uma forma terrível. É desonestidade, é a falta de justiça. Nós estamos vivendo, nós estamos experimentando isso. A humanidade está sendo vítima de alto nível de corrupção no planeta inteiro. O mundo está entrando numa crise financeira gravíssima.
Porque eles não têm, não querem. Falta Jesus. Falta Jesus nas vidas. Quando Jesus entra na vida de alguém, ou na vida de um povo, de uma rua, de um estado, a coisa muda. Eu conversei com uma pessoa lá do Rio, que mora pela casa do meu irmão lá, e ele estava dizendo para mim o seguinte, inclusive na cidade onde meu irmão mora, eu tive notícias de lá agora, conversando lá com ele, de que as ruas estavam cheias de bares, botequim, vendendo cachaçada, vendiam droga, pintavam e bordavam. Aí começou a abrir igreja numa porta, uma igreja na outra. Ele falou, você é certo, isso é errado, nós não estamos nem aí. Agora o que nós estamos observando é que as pessoas mudaram de comportamento. O irmão está entendendo como é que é? Quantas vezes locais inteiros aí, meus irmãos, têm mudado de comportamento? É porque Jesus está lá. É que Jesus está passeando, estão pregando, estão falando, as pessoas estão se conscientizando. A ausência de Cristo é perigosa. Nós conhecemos as missões espalhadas pelo mundo inteiro. Tribos, povos, nações. Tribos indígenas, onde o evangelho não era conhecido, viviam de um padrão de vida completamente promíscuo. Cheio de violência, sem conceito do certo e errado, uma coisa terrível. Depois que as missões chegam, começam a evangelizar, a ensinar, e leva Jesus. Quando leva Jesus, meus irmãos, existe mudança de comportamento. Mas a pessoa que quer viver sem Jesus Cristo, vive nesse caos aí. E a grande maioria não quer Jesus. Não quer. E ele disse isso, que eles amaram mais as trevas do que a luz. Ele é luz, luz é conhecimento. Uma realidade terrível, meus irmãos. Nós estamos passando a cada dia, tá? O homem que vira-se zombador, o homem sem Jesus, família sem Jesus, pai e mãe sem Jesus, os filhos estão vivendo sem Cristo, estão saindo de casa sem Jesus. Meus irmãos, é gravíssimo viver sem Jesus, hein? Nunca esqueça isso. Se você tem família, que quer constituir família, lembre-se de uma coisa. Sem Jesus é muito difícil, porque vai tomar remédios amargos e terríveis, tá? Porque o pecado toma conta da vida humana mesmo. É o que Jesus diz aqui no texto, né? Será que ele vai se suicidar? Olha a cabeça do judeu, né? E quando chega no 23, ele prosseguiu, vós sois caídos embaixo. Vocês estão entendendo? Vocês são daqui, vocês não têm conhecimento, vocês não sabem o que significam coisas espirituais, vocês não sabem como é que as coisas são reais, vocês não conhecem a realidade do inferno e do céu, porque vocês são daqui. E aqui sem Cristo, está vivendo dessa forma. Sem esse conhecimento, vocês estão cegos, é isso que ele está falando. Estão tão cegos que estão achando que eu vou me suicidar, porque você não acredita que existe um céu para onde eu possa ir. Essa é a realidade. Aí Jesus consegue, vai mais à frente um pouquinho. Ele diz assim, vocês ficam de baixo, né? Eu sou lá de cima, vós sois deste mundo. Eu, deste mundo eu não sou. Entenderam bem? O mundo precisa de alguém que não seja daqui. Porque quem poderia, nesse mundo aqui, dar jeito nesse mundo se ele seria fruto do próprio pecado que esse mundo vive? Como poderia alguém viver? Como poderia alguém solucionar o problema de alguém se ele é fruto do mesmo pecado que está provocando essa tragédia na humanidade? Às vezes o pai vai perguntar, quando Jesus diz assim, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus está deixando bem claro que ele vem de fora para poder solucionar o problema, porque aqui não tem saída. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10, ele diz o quê? Não há justo nem sequer um, não há quem busque a Deus. Agora você imagina, num mundo onde não há justo nem sequer um, aonde as pessoas não buscam a Deus, se poderia levantar alguém para solucionar o problema do mundo? Só através da mentira, e os irmãos sabem quem é o pai da mentira. Por isso, muito cuidado, não saia daqui sem Jesus. Ele veio. Eu deste mundo não sou. Eu vim do céu. Essas são as palavras dele. Eu vim lá de cima. Eu sou lá de cima. Tá? Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Olha a advertência. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É muito importante, meus irmãos, nós sabermos quem é Jesus.
O mundo sem Cristo está perecendo. Nós estamos sentindo isso aí. O mundo sem Jesus está perecendo. E eu disse agora para os irmãos que não há ninguém no mundo que pode resolver o problema do mundo. E nem no céu, além de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Acabou aí também. Tá? Só Ele. Mais ninguém. Aí surge uma pergunta que às vezes eu me faço. E vejo também como um grande privilégio. Tá? As pessoas que viram Jesus. Quem é? Para saber quem é Cristo, meus irmãos, é necessário crer nele. Senão você não vai saber quem ele é. Ele disse quem ele era. Se não crerdes, ele disse, se não crerdes, portanto, é necessário crer para poder saber quem é Jesus. Jesus não foi um homem comum não, meu irmão. Não. Jesus não é um profeta proeminente de Israel, não. Não é só isso, não. Jesus não é o presidente da nação mais poderosa do planeta, não, não. Ele está muito acima disso. Meus irmãos, às vezes eu posso me perguntar, será que até mesmo dentro das nossas igrejas, os irmãos queridos sabem quem é Jesus? Porque a forma como muitas das vezes estão tratando Jesus Cristo sem compromisso, sem responsabilidade, né? Me leva a pensar, será que essas pessoas sabem com quem eles estão lidando? Sabem quem é Jesus? Conta-se que o pastor lá da Casa Branca estava para iniciar o culto. E daqui a pouco chegou um ministro daquele do presidente da República e disse para o pastor, pastor, é necessário o senhor atrasar pelo menos mais uns 10 minutos, porque o presidente não vai poder chegar na hora. Sabe o que o pastor respondeu? Não importa, porque Jesus Cristo já está aqui. É Ele que é o importante. Não é Ele não, é Cristo que é o importante. E portanto o culto está começando. Deu para nós fazer uma noção disso? Quem é Jesus? Eu sou. Se não credes que eu sou, Ele é o eu sou, lá do Antigo Testamento. Então Ele é Deus. Impressionante, né? Eu fico impressionado em ver a importância de Deus andando na terra no meio dos homens. O Criador, o Todo-Poderoso. Vai lá em Colossenses 3, 1 do 13, você vai achar isso lá. O Todo-Poderoso. Aquele que tudo que foi criado por Ele. E foi criado para Ele. Então tudo é dele. Tudo é de Cristo, hein? A tua vida é de Cristo. Até aquele tempo do inferno. A tua vida é dele. Ele manda. Ele tem autoridade. Ele tem senhorio. Ele é senhor dela. Ele é senhor de todas as coisas. Tá? Ele é o eu sou. Quando Moisés vai lá tirar o povo, perguntou, e quem me perguntar lá quem é o nome de quem está me mandando lá, que direi? Diga que o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou vai se completar em Cristo. E Jesus vira para os discípulos e diz assim, se vocês não credes que eu sou, perecereis no vosso pecado. Eu fico imaginando o privilégio, meus irmãos, que coisa mais, hein? Muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não puderam. Aí vem vocês querendo negligenciar, bateram nele, prenderam ele, cuspiram nele, socaram a cara dele. Hein? Botaram numa cruz, pregaram ele, botaram coroa de espinho. Eu fico imaginando se eles realmente tivessem no coração que eles estavam fazendo isso ao Deus de Moisés, aquele Deus que deu os mandamentos. Eu fico imaginando isso, é o que a humanidade faz hoje. Ela despreza esse Deus todo-poderoso, amoroso, grandioso, que morre numa cruz por causa do meu pecado, do nosso pecado. Eu sou do Antigo Testamento, Ele é Deus. Ele é o que pode nos salvar da morte eterna, nos livrando do pecado. Perecereis no vosso pecado, se não credes, porque eu sou o único que posso salvar vocês da morte. Sabe quem poderia vencer a morte? Só Ele. Se nós morrêssemos por nossos pecados, nós ficaríamos mortos, hein? Morto, não iria mais levantar. Mas Ele não, Ele morre e ressuscita, Ele vence a morte na ressurreição. A vitória da morte é vista com o túmulo vazio. Se você não crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, você vai perecer no vosso pecado. É o que Ele disse, tá?
E é a realidade dos fatos, tá? Ele que pode nos salvar da morte eterna, nos livrando do pecado. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, tá? Ele é o pão da vida. Se você não crê nisso, meu irmão, se você vai partir daqui sem Jesus. E quando ele diz assim, eu sou a ressurreição, né? Eu sou o caminho que leva, eu sou o caminho, a verdade, né? Ele é o caminho que leva ao conhecimento da verdade. O caminho é uma pessoa, constantemente digo isso aqui. Agora imagina você partir daqui sem conhecer o caminho. Você vai para o caminho errado. As pessoas vão para o caminho errado, vão para o inferno, para a porta larga e espaçosa, é o caminho que leva à perdição. Essa é a realidade do ser humano de hoje. Tá? Ele é o caminho, ele é o pão da vida. Sabe o que ele disse que ele é o pão da vida? Porque ele é a palavra de Deus. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sabe o que é verbo? Verbo é palavra. Jesus deixou bem claro. Eu sou a palavra de Deus, ela é a essência de Deus. Ele é a personificação da palavra. Ele é a personificação divina. Ele é a personificação da verdade. Isso mesmo, meu irmão. Então não dá para sair daqui sem ele, porque estas coisas sem o devido conhecimento e sem ele aplicar essas verdades na nossa vida, pode ter certeza absoluta, perecereis nos vossos pecados. É isso que ele está dizendo aqui no texto. Ah? Porque ele é o pão da vida, ele é aquele que alimenta a vida espiritual. Ele sou a água da vida. É o que ele falou para a mulher samaritana, lembra lá? Se tu beberes da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela olhou para ele e falou assim, como poderias tu me dar água se você não tem como tirar? Mas Jesus falou com ela assim, mas se eu te der dessa água, você nunca mais terá sede. Ela entendeu literalmente. Ela falou, então me dê dessa água para não precisar vir mais aqui buscar. E Jesus realmente deu. E depois vira para ela e pergunta para ela, você vai crer? Ela fala assim, é este mesmo que vos fala. Que coisa maravilhosa. Hein? Jesus veio salvar o homem. O homem sem Jesus parte daqui sozinho. O homem sem Jesus, as suas obras o condenam. E a única forma que existe para realmente conhecer Jesus, saber quem ele é, para saber que ele não pode ser desprezado, para saber que as palavras deles não podem ser jogadas fora, elas têm que ser muito prestadas atenção, elas têm que ser colocadas em prática. E não fique pensando você que está fazendo isso todo dia, porque não faz, tá? É muito difícil, portanto é necessário muita consagração, muita busca. Para ser alimentado pela palavra de Deus, ele é a porta que leva para o céu. Isso mesmo. Ele é a porta estreita que conduz à salvação. Meu irmão, eu sou a porta estreita que vai te levar para a salvação. Se você partir daqui sem Jesus, o homem sem Jesus não tem acesso a isso. O homem sem Jesus está perdido, desorientado, caminhando cegamente para o fim. Todo ser humano caminha para o fim, meus irmãos. A humanidade começou a sua caminhada para o fim a partir do nascimento de Cristo. A partir dali para cá, a humanidade está sendo confrontada ano após ano com o fim, cada vez mais próximo. Tá? Pedro chega a dizer que a nossa salvação agora está mais próxima do que quando nós cremos. É a verdade. Eu me lembro quando eu criei mais de 50 anos atrás, que o Senhor Deus me fez crer, me escolheu, e passou 50 anos. Alguém me disse uma vez assim, mas já passou 2000 anos e Jesus não voltou ainda, mas 2000 anos a menos. Presta atenção, hein? É 2000 anos a menos. Se for 13, é 3000 anos a menos. Ele não fica pensando que é 13 que vai vir, não. Sempre veja que aquilo já passou, já era. Agora estamos aí de frente com o que está vindo aí. Não é? Ele disse para os que não creem, para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas para os que creem, ele diz o que? Lá em Mateus 25, 34, ele diz o que? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bênção! Creu? Você, quando crê, você vai saber quem é Jesus, ele é o eu sou, ele é o Deus Todo-Poderoso. Você vai saber que ele é o único que pode te tirar da morte e te dar a vida eterna. Você vai saber que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Você vai saber que Ele é o pão, você vai saber que Ele é a água da vida, você vai saber que Ele é a porta que Ele conduz ao céu, você vai saber que Jesus Cristo é o único que vai chegar no dia do juízo, vai olhar para você e dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Que bênção isso, né? Entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, preparou o reino para receber você e eu, e receber todo aquele que crê. Não saia daqui sem Jesus. O homem sem Jesus, ele vai ter que enfrentar o fim da sua vida sozinho, e junto com todos os seus pecados, que ele não resolveu os pecados dele aqui. Tá? O homem sozinho vai chegar diante da presença de Deus, com todos os seus problemas, todos os seus pecados. E preste bem atenção, e os seus pecados, meus irmãos, serão o fruto que vai levá-lo à condenação. Né? Nós observamos aqui as obras da carne. Só tem uma forma de resolver as obras da carne. Sabe quem resolve isso? Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Logo em seguida, depois das obras da carne, versículo 21, do 22 em diante, você vai entender que Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escrevendo ao Gálatas, vai falar do fruto do Espírito. Vai falar das virtudes de Jesus aplicado em nossa vida. Mas sem Jesus, para onde eu vou, vós não podereis ir. Porque lá em João 8,32 ele deixa bem claro: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Sabe o que significa isso? Conhecer a verdade, ele está dizendo assim: conhecereis a mim. É o que Jesus está dizendo aqui. E conhecereis a mim. Tá? E eu vos libertarei. Porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como ele é a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Na sequência do texto você vai encontrar a frase: aquele que o Filho de Deus, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente estará livre. Isso. Portanto, meu querido, um homem sem Jesus perece, vai perecer. Se você conhece alguém que está sem Jesus, fala com ele. Fala, grita, plenos pulmões, grita. Lá em Isaías 58 nós vamos encontrar: grita a plenos pulmões. Desperta, Judá. Fala bem alto, para ver se eles escutam. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos oriente cada vez mais. E dê continuidade à nossa vida espiritual. Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração diante do nosso Deus. Ok? Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por essa salvação maravilhosa, tão esclarecedora, revelando, ó Deus, quem tu és. Que o teu Filho, ó Deus, que veio para morrer numa cruz, é o Senhor Deus encarnado, é o Senhor Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu nos trouxeste esta luz, esse conhecimento, para que assim, ó Deus, nós não venhamos a sair deste mundo sem Jesus. Obrigado, ó Deus, porque nos escolheste para a salvação. Obrigado, ó Deus, porque nos permitiste crer em ti. Dá-nos a força, dá-nos, Senhor Deus, sabedoria, e que nós possamos, ó Deus, continuar sendo testemunha, pregando esse evangelho a todas as pessoas que nós conhecemos. Em Jesus Cristo nós te louvamos, agradecidos agora e para tudo sempre. Amém, Senhor. Uberlândia Lopes. Uberlândia Lopes, saudade Uberlândia. Belíssimo domingo para todos os irmãos, com muitas bênçãos e saúde. Shalom Adonai Alechem. Shalom Adonai, Deus te abençoe, Uberlândia.
Dona Maria José. Dona Maria José, Deus abençoe, querida. A todos vocês. Lindinalva. Dinalva, Deus abençoe. A Rose. Rosebim. Deus abençoe a todos. Nós não vamos partir daqui sem Jesus, não é mesmo? Não. Estamos firme e forte em Cristo. Eu sei que quer libertar. Leonardo França, verdade, não partiremos sem Cristo, nosso advogado fiel. Amém, Leonardo. Tati, do Paulo. Tati, não, Tati. Tati. Tati! Deus te abençoe, Tati. Está em Itajubá. Estão aí em Itajubá, né? Deus abençoe vocês. Até a noite, lá na igreja.